caso de hoje, esse é fácil. O nome dele, isomeria de função. Como o próprio nome sugere, a diferença deve ser na função dos compostos. Olha a duplinha aí. O primeiro é um álcool, no caso o etanol, e o segundo é um éter, metóximetano. Ambos com a mesma forma molecular, então são isômeros. Única diferença neles é a função. Um é álcool, o outro é éter, então são isômeros de função. Algo muito parecido com isso vem nessa outra duplinha que surge, que no caso é um aldeído com 3 carbonos, propanal, e uma cetona, também com 3 carbonos, propanona. Esses dois têm a mesma forma molecular, pertencentes a funções completamente diferentes, aldeído e cetona, mais uma dupla de isômeros de função. Para você guardar bem, eu trago ainda uma última duplinha, um ácido carboxílico e um éster. No caso, o ácido carboxílico é o ácido propanóico e o éster, o etanoato de metila. Mais uma vez, mesma forma molecular, então são isômeros. Mais uma vez, isômeros de função, porque a diferença está na função. Um é ácido carboxílico e o outro é um éster. Chegou a vez do quinto e último caso de isomeria plana, que é um caso bem perigoso, chamado de tautomeria. Geralmente, é nesse caso que os alunos acabam se confundindo. Mas você não, você é um aluno Química nota 10, você manda bem demais. Dá uma olhadinha no que eu trago bem devagarinho para você. O composto que está surgindo para você aí pertence à seguinte função, enol. Só lembrando, como é que a gente reconhece, hein? Ele tem a presença de grupo hidroxila, ligado diretamente a um carbono que faz dupla ligação. Então, nesse caso, temos o enol. Eu queria que você anotasse com muito carinho isso. Enol é uma função instável. Normalmente, ele tende a se transformar em outro composto. Mas de que forma, hein? O lance é o seguinte, o oxigênio, que é muito eletronegativo, ele tem a tendência de puxar a dupla ligação para ele. E nesse momento que ele puxa essa dupla ligação, ele é obrigado a soltar o hidrogênio. E esse hidrogênio que se solta vai entrar lá no outro carbono para continuar sendo tetravalente. Quando isso acontece, o enol se transforma, nesse caso, em um aldeído. Então se você perceber, a fórmula molecular continua a mesma. Enol e aldeído com a mesma forma. Aí muita gente pensa assim, então é fácil. Se um é enol, o outro é aldeído, a diferença está na função. Então são isômeros de função. Esse é um erro bem comum. Mas anota aí, mesmo sendo funções diferentes, um dos dois é o enol. E quando isso acontecer, a química dá um nome especial, chamado de tautomeria. Nesse caso, repara que tem 2 setas, para dizer que é um equilíbrio. Ele vai e volta o tempo todo, mas não em proporções iguais. Como o enol não é estável, dentro desse equilíbrio, é muito maior a probabilidade de você encontrar aldeído. Esse equilíbrio é dinâmico, ele vai e volta, mas em maior proporção você tem um composto mais estável. Como é uma mistura envolvendo enol e aldeído, a prova costuma chamar de tautomeria aldoenólica. Fechando a nossa aula de hoje, para consolidar o assunto tautomeria, olha mais um caso que eu trago para você. Mais uma vez, o enol presente. Tautomeria, pensa logo no enol. Que sabe que é um composto estável. Qual era a historinha? O oxigênio puxava a dupla e soltava hidrogênio. O hidrogênio que se soltou vai entrar no outro carbono. Dessa vez, o enol não se transformou no aldeído. Ele se transformou em uma cetona. Cara, são 2 funções diferentes, com a mesma forma molecular. Muito aluno aí fora pensa que é isomeria de função. Mas você não. Você, Química nota 10, já percebeu. Funções diferentes, com um dos dois sendo um enol, automaticamente é uma tautomeria. De que nome, hein? É uma mistura entre cetona e enol. Então você chama de tautomeria cetoenólica. Então, fazendo o último resumo dessa aula de hoje, anota aí. Isômeros, compostos diferentes com a mesma forma molecular. Pode ser dividido em isomeria plana e isomeria espacial. A aula de hoje falou de isomeria plana. E você viu os 5 casos presentes. Primeiro, isomeria de posição. Segundo, isomeria de cadeia. Terceiro, metameria ou compensação. Quarto, isomeria de função. E por último, quinto caso, tautomeria. Agora que você já sabe tudo de isomeria plana, bata no peito e grita assim, eu sou o Química nota 10.
Fique ligado até a próxima aí. Valeu!